Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast e hoje com um convidado de peso, Dr. Marco Aurélio Martins Mota. Dr. Marco é um advogado, especialista em direitos da saúde, mais especificamente atua em direitos de pacientes que estão com problemas referentes a plano de saúde. Marco Aurélio já foi submetido à cirurgia ortognática, atua na área da cirurgia bucomaxilofacial há muitos anos e é um amigo, já conheço ele há algum tempo, a gente já se conhece há bastante tempo. Ele atuava na área da bucomaxilofacial, na parte de OPME, é um profundo conhecedor do tema, então o Dr. Marco hoje vai vir para enriquecer o nosso podcast, porque a ideia é a gente ter profissionais aqui conosco que venham para somar e já sendo repetitivo com conteúdos de altíssima relevância. Então a ideia é que ele nos esclareça aí tudo sobre a parte jurídica da cirurgia bucomaxilofacial. Dr. Marco Aurélio, muitíssimo bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Agradeço muito, eu é que me sinto honrado, né? Eu espero estar à altura aí desse currículo que você passou. De fato, nos conhecemos há muito tempo e realmente são assuntos muito relevantes que hoje o paciente beneficiário de plano de saúde tem sofrido bastante e eu espero conseguir ajudar de alguma forma orientar esses pacientes que estão precisando de cirurgia bucomaxilo, especialmente ortognática, e que eventualmente tenha alguma dificuldade. A gente vai tentar aqui esclarecer ao máximo o que ele pode buscar de direito. É uma honra e eu agradeço o convite. Meu amigo, pra gente aqui que é uma honra. Fico muito feliz de você poder ceder um pouquinho do seu tempo corrido lá e nos prestigiar aqui com a sua presença e com todo o seu conhecimento. Eu vou tentar pegar o máximo possível desse conhecimento aí. Então, eu queria iniciar essa conversa aqui de uma forma menos técnica, para a gente poder passar informação para os pacientes, para os colegas dentistas, né, e profissionais de saúde que não entendem muito de lei, a gente não entende muito, então, de uma forma assim mais didática, que fique fácil de todo mundo entender. E iniciar, queria que você contasse um pouco da sua jornada, de quando você entrou na odontologia, né, na cirurgia bucomaxilofacial, até você estar aí um expert na saúde suplementar. Esse nome expert é de peso, né? Bem, eu já atuava, né, como representante, eu era um consultor de órteses e próteses materiais especiais e eu via que muitos pacientes que eram operados, eles tinham excelentes resultados e muitos desses pacientes, eles tinham características muito parecidas com a minha. Eu tinha um queixinho para trás, né? E principalmente o ronco ao dormir, que era uma coisa que me incomodava desde a minha idade mais novo, né? Jovem, adolescente. Era notório. Eu era chamado de narigudo. Não que meu nariz seja, né, essa beleza, mas era uma característica que acentuava muito por causa do perfil do retrognata, e eu percebia que aqueles pacientes que pareciam um pouco comigo, que faziam a cirurgia, tinham bons resultados. Então, eu me submeti à cirurgia ortognática, tive excelentes resultados funcionais, eu passei a respirar muito melhor, dormir muito melhor, e faria 10 vezes. Eu sempre falo para os pacientes que me procuram. No mesmo dia da cirurgia, eu ainda inchado, eu já senti uma diferença gigantesca. Só uma partezinha, eu lembro uma situação que nós estávamos num congresso, eu não lembro aonde. e aí eu falei assim, Marcos, você quer dividir o quarto? Aí, não quero. Mas por quê, cara? E eu fiquei insistindo, falei, o cara não quer dividir o quarto. Não, cara, eu ronco demais, você não vai aguentar, não. Foi porque eu tive uma experiência anterior. Eu fui para o congresso no Chile, Congresso Internacional de Cirurgia Bucomaxilo, e dormi com um companheiro lá. E na primeira noite eu acordei assustadíssimo, porque ele estava batendo nas coisas, batendo no telefone. Eu falei, uai, o que está acontecendo? E quando foi de manhã ele falou, tem como dormir contigo não, você ronca muito, é impossível dormir com você. E aí eu tive que procurar um outro quarto e tal, e a partir daí, olha a limitação que um paciente de ortognática tem, né? Ele limita
socialmente, profissionalmente, de tal forma que eu tive que mudar de quarto. Eu estava em outro país, eu tive que fazer uma alteração de quarto para poder deixar aquela pessoa que estava ao meu lado dormindo no íntimo comigo, né? Guardadas as limitações, né? Mas ele estava ali e eu tive que me limitar para poder respeitar o espaço do outro. E eu entendia isso, me limitava e fui submetido à cirurgia. O primeiro espirro que eu dei, doutor Fabrício, foi uma coisa maluca, porque você está acostumado com obstrução, né? E você nem sabe. Você espirra e tá preso aquilo ali. Quando eu espirrei a primeira vez, foi o relato que todos faziam. Você só consegue falar depois que você faz. É uma manilha, realmente. Não sei se as pessoas sabem, não sei se você sabe o que é uma manilha, mas é aquele cano bem espesso, né? Onde passa águas pluviais, né? Águas pluviais. E a sensação que eu tive depois da cirurgia, quando avançou tudo, foi de que eu estava espirrando por uma manilha, de tanto ar que saiu. Então aquilo realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque eu passei a respirar muito melhor. Sem dúvida. Eu fiz questão de entrar nesse assunto para mostrar que você passou pelo processo, sofreu e você sentiu na pele, né, e sabe todos os processos, desde a parte clínica até a parte jurídica, de como funciona uma cirurgia ortognática. Eu vi, quando eu, inclusive foi o meu processo de autorização, eu também precisei manejar coisas que eu já sabia que eram necessárias e, enfim, alcancei a autorização e pude operar e hoje tá essa beleza aqui. Não é muita beleza não, mas ajudou. Muito bom, meu amigo. Então eu quero começar a contextualizar aqui de uma forma que a gente consiga passar para os nossos telespectadores. É até bonito falar assim, que a gente não está acostumado. Passar para os nossos telespectadores uma visão mais simples, assim, e que seja de forma mais entendível, mais clara. Então, a primeira dúvida que eu tinha, né? Hoje eu já se sabe, eu atuo como perito, então eu tenho uma visão boa também da parte jurídica, mas uma visão que os pacientes têm, os colegas. Por que a cirurgia bucomaxilofacial está dentro da odontologia e a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia bucomaxilofacial, está dentro da odontologia, não é custeada por um plano odontológico, e sim, ela é custeada por um plano médico? É uma dúvida também de muitos pacientes. Quando vai fazer a contratação de um plano, eles não sabem qual dos dois que vai contratar. E isso é uma diferença gritante, porque o plano odontológico ele é muito mais barato do que um plano hospitalar. Então, realmente faz uma diferença gritante. Mas o que ocorre, o doutor bem sabe disso, que a cirurgia bucomaxilofacial, ela é o topo da odontologia. Ela está limítrofe com a medicina. E a norma não ficou alheia a isso. Então, a ANS estabeleceu que cirurgias bucomaxilofaciais, por causa da magnitude, por causa da necessidade de uma intervenção mais específica, cuidados de internação, havia necessidade de anestesia geral, internação hospitalar. Então, a própria ANS estabeleceu que as cirurgias bucomaxilofaciais, como é o caso da ortognática, por exemplo, terão cobertura pelo plano hospitalar. Isso está previsto em norma. Sedimentado, não há discussão quanto a isso. Então, ficou essa diferenciação. Procedimentos odontológicos, como ortodontia, por exemplo, limpeza dentária, continua sendo coberto pelo plano dental e o beneficiário precisa contratar um plano dental. Se for necessário a cirurgia ortognática ou uma cirurgia bucomaxilofacial, reconstrução, o que for, aí realmente o que tem custeio é o plano hospitalar, que é aquele plano que é chamado de médico, mas a realidade é que ele é um plano hospitalar, que é o completo. Deixa eu tentar ver se eu tento esclarecer um pouquinho. Eu entendi, muito boa. O cirurgião bucomaxilofacial, eu brinco assim com os pacientes que a gente não é nenhum nem outro, a gente está no meio, né? Porque é dentista, né? Para fazer esse tipo de cirurgia eu preciso fazer odontologia, depois cirurgia bucomaxilofacial, só que a gente atua em hospital. E lá no hospital existem os códigos, e os códigos são médicos. E esses códigos médicos só são cobertos por plano hospitalar, plano médico. Então, esse é o motivo. Sim. Você acha que isso pode ser uma forma simples de explicar isso também? Ela é uma forma simples, mas
ela não deriva especificamente por causa da especialidade bucomaxilofacial. É que o procedimento que vai ser realizado, ele tem um código específico que chama TUS, né? É uma numeração, e nessa numeração que o profissional bucomaxilofacial pode classificar aquela cirurgia que vai ser realizada. Isso é um trâmite administrativo, né? Sim. Burocrático, então é até meio enfadonho falar sobre isso. Mas o profissional bucomaxilofacial tem competência para poder falar, olha, esse procedimento aqui é um procedimento que eu vou precisar realizar para fazer a ortognática, então o plano deve autorizar esse código aqui. E o bucomaxilo tem a competência para poder indicar esse código TUS. Então, só para sedimentar, os procedimentos que são cobertos são bucomaxilofaciais, não são médicos nem odontológicos. Exatamente. Existe uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que classifica o que são procedimentos bucomaxilofaciais. Esse é o primeiro ponto. Então, a ortognática, por exemplo, está listada lá nessa resolução do Conselho Federal de Odontologia como um procedimento bucomaxilofacial. E a resolução da Agência Nacional de Saúde dispõe que os procedimentos bucomaxilofaciais terão cobertura pelo plano hospitalar. Só para você entender, doutor Fabrício, e os pacientes que acompanham a gente. Essa norma da Agência Nacional de Saúde, ela tem dois lados. Ela tem um lado positivo, que ela fala a cirurgia bucomaxilofacial terá cobertura no plano hospitalar, e ela tem um viés negativo. Ela diz que a cirurgia bucomaxilofacial não terá cobertura pelo plano odontológico, mas sim pelo plano hospitalar. Então, seja por um lado ou seja por outro, a bucomaxilo não há dúvida de que ela tem cobertura pelo plano hospitalar. Ok, então uma vez delimitado, né, que o plano que vai cobrir a cirurgia é o plano hospitalar, não o plano odontológico, vamos avançar um pouquinho. Vamos falar agora, o paciente comprou aquele plano hospitalar, ele já sabe que o plano que ele vai precisar é o plano hospitalar. Agora eu quero que você me diga quais são os direitos desse paciente. Eu comprei o plano hospitalar, agora eu quero saber o que eu tenho direito realmente. A lei de planos de saúde, que é a que rege o contrato de planos de saúde e beneficiários, dispõe que aquelas doenças caracterizadas no CID, no caso, por exemplo, da ortognática maloclusão, deformidade facial, elas terão cobertura pelo plano hospitalar, como eu disse. E o que está coberto ali? A internação hospitalar, que contempla uma diária, 2, o que for necessário enquanto o paciente estiver internado lá no hospital. Importantíssimo, a anestesia, porque o doutor bem sabe, há algum tempo existia esse problema porque os anestesistas não queriam fazer a cirurgia que era solicitada pelo bucomaxilo. Essa foi uma questão que também já foi resolvida e não há dúvidas de que é direito do paciente de cirurgia ortognática especificamente ter a anestesia geral custeada integralmente, seja por pagamento direto ou seja por reembolso, é direito do paciente. E os insumos que também são necessários, que são as placas, parafusos, eventualmente um enxerto, que é necessário e sem eles não é possível realizar a cirurgia. Então esse é o conjunto de custeio que a operadora é obrigada. Existe uma dúvida também, doutor Fabrício, que é importante a gente sanar aqui. Os exames necessários para a realização do procedimento também têm cobertura. Lá na lei de plano de saúde, apesar das operadoras falarem assim, não, é dentário, o procedimento odontológico não tem cobertura, a lei de plano de saúde, ela tem um artigo específico que fala só sobre exames. Ela fala, se for necessário fazer um exame, ou de rotina, ou para diagnóstico para a realização de um procedimento, os exames terão cobertura. E ele não distingue. Mesmo sendo pedido por um cirurgião bucomaxilofacial, porque tem uma história de que alguns laboratórios, algumas clínicas radiológicas, eles negam, né? Sim, o profissional bucomaxilo, ele tem o direito de solicitar, se estiver na área dele, ele tem o direito de solicitar sem que haja nenhum tipo de impedimento. A ANS já se pronunciou quanto a isso, né? Que o profissional bucomaxilo tem o direito de indicar o exame que é necessário, o procedimento, e que a operadora não pode se negar. Se eventualmente você tiver uma negativa, estou preparando aqui para fazer ortognática, preciso um exame muito comum, radiografia, cefalometria, tomografia eventualmente, que a operadora falar, não, eu preciso aqui de um carimbo médico, pode ter certeza, essa é uma conduta clássica abusiva e você pode procurar uma agência nacional de saúde, por exemplo, fazer uma reclamação que lá a operadora vai ser obrigada a disponibilizar o custeio desse exame dentro ou fora da sua rede credenciada. Entendi. Sobre especificamente a cirurgia ortognática.
O que a lei e a ANS determinam sobre a ortognática? Olha, especificamente, não há nenhuma norma que escreva o nome ortognático e fala o paciente tem cobertura. Porque, na verdade, a ortognática é um conjunto, é um grupo de códigos, né? E ela está inserida no procedimento bucomaxilofacial. Entendi. Então, a partir do momento que aquela resolução, atualmente o rol da ANS é o 465 da ANS, resolução 465, e que lá no seu artigo 19 diz que as cirurgias bucomaxilofaciais terão cobertura, ali está inserido implicitamente a cirurgia ortognática. Se a gente for aprofundar um pouco mais, que não é o nosso ponto aqui, mas a gente pode fazer um diálogo de normas onde a gente vai entender que se a resolução da ANS dispõe que os procedimentos bucomaxilofaciais terão cobertura pelo plano hospitalar e a gente fizer uma conexão com aquela resolução do CFO que eu disse, você vai alinhar e falar se a bucomaxilo tem cobertura e a ortognática é separada como um procedimento bucomaxilofacial, então, juntando essas duas normas, a ortognática tem obrigação, mas precisa fazer uma conexão. Não é necessário que o paciente saiba disso, nem o profissional. A gente consegue resolver isso dizendo, a ortognática tem previsão normativa para custeio e hoje a operadora não resiste mais a autorizar por essa questão. Ela nega por outras razões, a gente vai discutir, mas por falar, olha, a cirurgia ortognática eu vou negar, hoje já foi superado esse tema e é de cobertura obrigatória. Tá. Você falou para mim aqui agora que eles pagam a internação, centro cirúrgico, anestesia, os materiais especiais, exames, qualquer outro gasto que ele tenha lá dentro do hospital, o plano é obrigado a pagar. Só que existe e que é o que o paciente muito pergunta pra gente, que são os honorários médicos. Como é que funciona isso? Reembolso, coparticipação? Dá uma explanada sobre essa parte financeira aí. Essa é a toca da Alice. A gente vai entrar aqui num assunto... Mas pode fazer algo bem simples, assim, só pra gente... Mas é porque a gente precisa entrar num ponto de credenciamento ou não. Se o profissional é credenciado ou não. O que há muito tempo convencionou-se ali no contrato de plano de saúde, que o profissional que não é credenciado, ele tem o direito de solicitar autorização e o beneficiário tem o direito de pedir o reembolso dos honorários que são pagos àquele profissional que não é credenciado para a operadora. O que eu recomendo? Isso é a livre escolha. É como eu disse, é uma toca muito profunda que a gente precisaria analisar o que é a livre escolha e discutir isso, porque hoje a operadora ela quer forçar que o paciente opere somente com um profissional credenciado. Tá, mas via de regra existe a livre escolha. A livre escolha é uma espécie de contrato e se estiver previsto no contrato que está contemplado no contrato que ela assinou lá na hora de contratar o plano. Exatamente. O contrato é que vai reger toda essa relação do beneficiário com a operadora. E lá vai estar falando, se o contrato falar, olha, você só pode operar com um credenciado, aí é mais difícil. Eu vejo em muitos casos que a operadora ainda assim procede com a autorização para o profissional que não é credenciado ou paga o reembolso nos limites do contrato, não é o valor integral, isso o paciente tem que estar atento. Se o profissional indicou que para realizar o procedimento os honorários custam X, pode ser que a operadora tenha uma tabela e que limite o reembolso do valor que foi pago lá conforme a tabela. É necessário analisar o contrato, mas o que eu sugiro, doutor Fabrício, é que o paciente pode fazer uma prévia, entrar nos aplicativos, no site da operadora e lá buscar os campos de prévia de reembolso. Aí ele vai colocar os códigos, aqueles que nós falamos, vai pegar os códigos que estão lá no relatório, pode pedir para o profissional, e ele vai pegar esses códigos e vai colocar e vai saber, olha, para realizar o procedimento de osteotomia do tipo Lefor 1, por exemplo, que é um procedimento muito comum para ortognática, o reembolso vai ser de tantos reais. Aí ele fica ciente e vai para a cirurgia tranquilo, já sabendo o que pode ter de reembolso posterior. Muito bom, muito bem explicado. Vou exemplificar aqui só para sedimentar esse negócio. O cirurgião pede a cirurgia e lá ele coloca os códigos. Cirurgia na maxila, cirurgia na mandíbula, cirurgia no mento. 3 códigos. O paciente pode pegar esses códigos, entra no aplicativo dele e coloca lá uma simulação de reembolso, né? É prévia de reembolso. Prévia de reembolso. Os aplicativos têm. Coloca uma prévia de reembolso e lá ele vai te dar o valor de acordo com uma tabela. Por exemplo, R$ 1.500 a maxila, R$ 2.000 a mandíbula e R$ 500 o mento.
somado aquilo ali é o valor que você vai ter reembolso. Se o seu cirurgião te cobrou 30 mil reais, você vai ter reembolso só daqueles 3, 4 mil ali que o plano contempla. É isso, Exatamente. Né? Maravilha. Muito bom. Como funcionam as regras de coparticipação? Eu sei que cada plano tem né? Mas via de regra, assim, bem superficial, como é que é isso? O paciente, depois que ele faz a cirurgia, ele tem que pagar uma parte, de acordo com o contrato? A coparticipação, ela é um mecanismo de regulação que as operadoras têm o direito de estabelecer e que torna, no início do contrato, quando o paciente vai firmar o contrato com a operadora, um pouco mais barato, né? Está muito em voga esse tipo de contrato agora, essa possibilidade. Então, os pacientes têm optado bastante. O que ele diz? Que para poder limitar ali, para poder envolver o paciente nos gastos da assistência à saúde que ele vai buscar, ele vai contribuir com um pedacinho. Na realidade, a operadora ela chama o beneficiário para participar da conta. Mas essa coparticipação, ela é limitada e vai depender do contrato. É vedado, por exemplo, que o pagamento de coparticipação represente o pagamento integral do procedimento. Então, se a operadora está pagando, por exemplo, 50 mil reais para realizar o procedimento e o beneficiário também for coparticipar em 50 mil reais, isso configura que ele está custeando o procedimento. E isso é vedado por uma resolução específica e não pode acontecer. A coparticipação é um pequeno pedaço que o paciente vai pagar, que está previsto lá no contrato para realizar exames e tal. Para a cirurgia específica, ele é mais restrito ainda. Os contratos, geralmente, eles limitam num valor máximo. Por exemplo, 5 mil, 10 mil, mas isso depende muito do tipo de contrato, qual a operadora, né? Entendi. Existe um teto, então, né? Depende do contrato. Um advogado, doutor Fabrício, sempre vai falar depende. Não tem jeito. A palavra favorita do advogado é depende. Né? Entendi. Analisando o contrato, mas é comum que haja essa limitação, porque o valor dos OPMS, da internação hospitalar, são valores, às vezes, vultosos. Então, se não houver uma limitação, vai acontecer isso que eu falei. A saúde financeira do paciente, né? Vai fazer com que ele esteja pagando, de fato, todo o tratamento. E isso é vedado. Então, é necessário ter razoabilidade, essa é a palavra. Ótimo. Então, ficou esclarecido aqui pelo Dr. Marco que nos casos de coparticipação, o paciente paga uma parte, como o nome já diz, coparticipação, o paciente participa do processo financeiro, mas que essa parte é uma parte pequena do processo e não pode ser muito grande. Não sabe dizer... Não, é impossível. Tá fugindo. Todo advogado vai falar depende, é a palavra principal. Doutor, me fala também aqui sobre prazos e carências, porque o paciente fala assim, vou fazer a cirurgia e eu vou aproveitar assim, quando faltar 6 meses para chegar à cirurgia, eu vou fazer meu plano e opero e depois eu paro de pagar. A gente sabe que alguns pacientes pensam assim, então nosso intuito aqui é informar como é que funciona isso. Prazo, carência, ainda vou aumentar um pouquinho, que é doença pré-existente. E sem ser técnico. Sem ser técnico. Bem, vamos começar então pela carência e pré-existência, porque são gênero e espécie, né? A carência, eu sempre gosto de exemplificar o seguinte, você contrata um seguro de um carro antes ou depois que você bateu? Você contrata antes. Então a carência ela serve para proteger a operadora de pacientes que saibam ter determinada doença e que buscam a operadora só para ter o tratamento daquela doença. Então, as palavras a serem utilizadas a carência serve para proteger operadoras e que o paciente tenha o tratamento de doenças que são futuras e incertas. Se a doença ela é presente e certa, você tem uma pré-existência, porque o paciente sabe ser portador daquela doença. E olha como é importante, doutor Fabrício, isso aqui é importantíssimo, principalmente para quem vai fazer ortognática. É extremamente comum que você encontre pessoas na rua, classe 3, queixão, ou o contrário, né, retraído, e essa pessoa não sabe que ela tem uma doença, ela não sabe que ela tem um retrognatismo, e ela não sabe que ela precisa de uma cirurgia. Então, não necessariamente uma pessoa que tenha um queixo muito grande, ela tem conhecimento e que a doença dela é pré-existente à assinatura do contrato. Ela sabe que tem aquele problema, mas não sabe que é tratável, não sabe o que é, né? E não sabe o que é, ela pensa que é da natureza humana e tal. Então, qual é o ponto de partida? O beneficiário assinou o contrato,
fez uma consulta com um profissional e ele é diagnosticado efetivamente por aquele profissional, aquilo é um ato jurídico válido e a partir dali é que se conta. Já vi muitos casos de operadora alegar pré-existência e o paciente não sabia que tinha doença, foi diagnosticado depois. Então, e qual é o prazo de carência? Aí a gente entra nos prazos de carência, né? A lei prevê que a primeira carência é de urgência e emergência, né? Que na bucomaxilo a gente refere só traumas, né? A maioria das vezes, e é de 24 horas da assinatura do contrato. A segunda carência é de 6 meses, 180 dias, e o que importa para nós é de 2 anos para doenças pré-existentes. Então, se o paciente sabe ser portador da doença e contrata um plano, aí ele vai ter que esperar os 2 anos passar para poder fazer a cirurgia ortognática. Se ele não sabe, 6 meses após a assinatura do contrato, já pode pedir autorização e é direito dele fazer a cirurgia. Quanto a prazo de autorização de cirurgia, né, que a gente estava falando, a ANS é muito clara quanto a isso, existe uma resolução específica, e quanto a procedimentos bucomaxilofaciais, a maioria deles é eletivo. Então, está classificado por essa resolução que o prazo máximo para análise é de 21 dias úteis depois que dá essa entrada no pedido de autorização. Aqui, doutor Fabrício, não sei como é lá na clínica do senhor, mas aqui eu destaco sempre que o paciente precisa estar muito envolvido nesse momento, porque é comum que o paciente dê entrada no pedido de autorização, seja pelo hospital ou seja pela operadora, e não comece a contar o prazo para análise, porque o hospital está fazendo um orçamento antes, quer mandar o processo completo, demora 1 semana, 2 semanas. Então é importante que o paciente esteja envolvido para ele pegar um protocolo da data que ele deu a entrada e a partir dali vai se contar o prazo de 21 dias. Se a operadora não autorizar, aí a gente começa a entender que essa demora é abusiva. Como deve ser dada entrada nesse processo? E quem é legítimo para dar entrada nisso? Paciente ou cirurgião? Cada operadora tem a sua forma, né? Existe a operadora que quem dá entrada é o hospital onde vai ser realizada a cirurgia. Outras operadoras, quem dá entrada é o paciente que leva junto ao plano. E a gente tem visto um movimento atual onde quem dá entrada é o profissional por sistemas disponibilizados pela operadora ou pelo hospital. Então vai depender... Inclusive isso facilita bastante, viu? Né? Tudo digital, porque assim, nós montamos o processo, né? Sim. Exame, laudo, tudo justificativa, um processo mesmo, né? E aí entrega o paciente vai no hospital, dá entrada, pega um protocolo. Ou a minha secretária ou alguém da minha equipe vai lá no hospital e faz esse trâmite. Agora não, é tudo online. Eu pego tudo e já jogo no sistema, o sistema já gera um protocolo na mesma hora e já manda o paciente. Pois é, e o paciente ele tem que estar focado só naquilo que ele já sofre, né? Sim. Ele já tem que estar preparado. A ortodontia está pronta, quem vai cuidar de mim depois da cirurgia, tá tudo certo, vai tirar férias, muitos pacientes, né, tiram férias para poder operar. Então o paciente tem que estar focado muito nisso. Se há a possibilidade de tirar essa necessidade do paciente de dar entrada, acompanhar o processo, se for possível, que se faça. Mas eu sempre digo, o paciente ele é o legítimo para exercer o direito. Então ninguém vai ter tanta força quanto o próprio paciente. O cirurgião, ele pode procurar o hospital, pode procurar a operadora? Até pode, mas agora com, por exemplo, a lei de proteção de dados, está muito mais limitado. Você pode não ter acesso a uma informação, você pode, a operadora ou o hospital pode limitar o acesso. Então, eu digo, apesar de tentar afastar o paciente dessa obrigação, ele vai ter que estar envolvido, né? E como é que funciona esse trâmite interno e auditoria e prazos da operadora? Porque a gente está vindo aqui numa crescente, né? A gente falou de todos os trâmites que acontecem, os direitos, até da entrada, da agora para frente. Bem, a partir do momento que o pedido de autorização entra na operadora, ela liga um alerta de auditoria que começa a analisar se aquele pedido é pertinente, se não é, ou se está em conformidade com aquilo que a operadora acha que é adequado para a realização da cirurgia. Então, o processo flui da seguinte forma: é pedida autorização, vai para um auditor, o auditor dá o parecer dele, que pode ser favorável ou pode ser Sempre contrário. passa por essa auditoria? É obrigatório? Hoje a operadora tem se utilizado, né,
desse Instituto da Auditoria e da Junta. Inclusive, até eu tenho uma novidade aqui que já eu apresento para o senhor, que... O senhor não, né? Você que é capaz de você ser mais novo que eu. Mas o trâmite a operadora ela tem utilizado esse mecanismo de auditoria e agora mais novo de junta odontológica e desempatador para poder apertar suas contas, porque no final das contas a operadora ela olha o beneficiário como um número, ela precisa lucrar, ela quer lucrar, então cada vez mais a operadora está apertando esse cofre dela e a auditoria e juntas médicas e odontológicas hoje são mecanismos utilizados muito pelas operadoras para poder embarrear e às vezes autorizar parcialmente ou negar o pedido de autorização. E aí o paciente tem a resposta, né? Passou esses 21 dias úteis, hoje eu estou vendo que esses 21 dias eles estão sendo respeitados, mas a passar desses 21 dias aí ele vai ter a resposta, ou uma autorização parcial, ou uma negativa. E aí, meu caro, é aquela história, o paciente começou um procedimento para fazer a cirurgia, passou por 2 anos de tratamento ortodôntico, deu entrada, chegou na hora da cirurgia, ele já está pagando o plano de saúde dele durante bastante tempo, ou 24 meses ou 6 meses, né? E aí ele deu entrada no plano, com um relatório, com todo o processo que a gente falou aqui, montou o processo inteiro, e aí a operadora nega a cirurgia dele, mesmo estando tudo bem embasado, e é aí, meu caro, que os pacientes se sentem perdidos. Como ele pode resolver essa situação? Bem, existem atores extrajudiciais, ou seja, que não necessariamente o paciente precisa ajuizar uma ação, que pode auxiliar ou resolver o problema. Eu gosto muito desse instituto. A Agência Nacional de Saúde disponibiliza isso para qualquer um. Não é preciso um advogado, você pode entrar lá no site da ANS. É altamente recomendável que você entre, se você tiver uma negativa, óbvio. Você entra pelo gov.br com o seu CPF lá, já vai ter a informação de qual é o seu plano, tem todas as informações lá. Você sabia disso, Fabrício? Pois é, coloca o CPF do paciente, ele coloca o CPF dele com o Gov e vai lá, olha, o seu plano de saúde é esse aqui, o que você tem a dizer? E aí ele pode registrar e falar, olha, preciso da cirurgia ortognática, ela foi negada pelo plano, a justificativa ela não é legítima, preciso de auxílio. A ANS, ela abre essa NIP, né, que chama Notificação de Intermediação Preliminar, é uma intermediação entre a Agência Nacional de Saúde e as operadoras, e a operadora vai ter 10 dias úteis para poder responder para a ANS o que fez. E eu já vi, doutor Fabrício, muitas vezes resolver problemas, muitas vezes. A operadora, ela reanalisa, coloca aquilo numa sala de crise, né, e reanalisa o processo e por muitas vezes fala, não, de fato aqui há um equívoco, vamos autorizar, depois dos 10 dias está resolvido, e não necessariamente precisou de um advogado. Então, sem dúvidas, eu recomendo isso primeiramente. Se não alcançar o sucesso, essa reclamação ela é muito boa porque a operadora ela é obrigada a juntar toda a documentação. Então ela vai juntar o relatório que o cirurgião fez, a auditoria, a resposta da junta, a resposta do desempatador, cópia do contrato, que muitas vezes o beneficiário não tem a cópia do contrato, e a operadora ela é obrigada a juntar isso na ANS. Então, se não resolver, o paciente, munido dessa resposta da operadora, pode aí sim procurar um profissional da sua confiança, um advogado, defensoria pública também, para poder buscar o seu direito. Então, foi negado, foi feito um acionamento da ANS, uma reclamação na ANS, né? A ANS vai dar um parecer dela. Não, a ANS, é interessante isso, a ANS ela fica como um meio de campo, sabe? Ela fala, operadora, paciente Marco Aurélio está aqui falando de você, o que você tem a dizer sobre isso? E nesse momento a operadora pode pode voltar atrás e falar, olha, não, realmente eu analisei aqui, foi inadequada a minha resposta, e responder. Ela obriga o plano a responder, pelo menos. Ela instiga o plano para que o plano dê um parecer, falar o que ele fez. Isso
é preciso destacar porque o paciente, por muitas vezes, fica esperando um parecer da ANS. E a ANS ela não vai obrigar a operadora a custear a cirurgia. Ela só vai intermediar e, eventualmente, aplicar uma punição, mas ela não vai trazer a satisfação, não vai trazer a cirurgia. Então, eu sugiro que o paciente se utilize da Agência Nacional de Saúde como um meio ou de resolver o problema ou de buscar provas para ele. Muitas vezes resolve. Eu sugiro sempre que se faça reclamação na ANS. A casuística que eu tenho lá é que quando está bem embasado, né, o paciente precisa, está tudo dentro das normas, a quantidade de material está ok, está tudo certinho, a ANS reclama lá, o plano pede para ajustar uma coisa ali ou daqui e acaba autorizando. Demora um pouquinho, mas acaba autorizando. Muitas vezes. Agora, ultrapassou a ANS, acabou, né? Aí é só ação judicial. Eu penso que a ANS é o caminho que é mais certo, mais rápido, e aí, se não resolveu, se o paciente assim entender... Eu sempre pergunto, doutor Fabrício, eu falo, se não for a justiça, o que vai ser? Você vai pagar a cirurgia? É uma alternativa. Mas é muito caro, né? É caro. Você não vai fazer a cirurgia, e aí a pessoa vai ficar doente, ou ela vai buscar aquilo que é direito dela. Então eu sempre digo, a justiça ela não é um bicho-papão. Você está, ao contrário, eu sempre falo para o paciente, olhar a justiça como a defensora daquilo que ele acha que é justo. E procurar a justiça é um direito do próprio paciente. Eu sempre tento desmistificar para que o paciente não tenha esse receio. Mas aí realmente só restará a ação judicial se for negado na ANS. Aqui em Brasília nós temos passado por uma situação um pouco diferente, né? Que a gente não judicializava. Eu particularmente não tinha nenhum caso de judicialização. Mas as coisas vêm se alterando e eu vejo que tem aumentado os casos de judicialização. E como o senhor atua nessa área e é um expert no assunto, queria que você falasse aqui pra gente como a justiça tem decidido esses casos. Favorável, não? São ações muito complexas, demoradas ou não? Se tiver tudo embasadinho, tudo certinho, são ações que demoram um tempo X, mas consegue chegar a uma condição favorável. Eu sei que no direito nada é 1 mais 1 é 2, mas só para a gente poder orientar os nossos pacientes e eles entenderem como é que funciona esse processo. A gente sempre escuta que a justiça é muito lenta, né? Mas ela precisa ser um pouco lenta, porque ela precisa ouvir todas as partes. Mas eu digo que questões de saúde, elas são meio que batidas, né? Elas sempre têm ali, na maioria das vezes, é o mesmo tema, o mesmo assunto. Então, não se demora muito. E mais, hoje como a justiça ela foi atualizada e hoje é toda digital, é muito mais rápido. Além disso, existe a tutela de urgência, né? A depender do caso, o juiz pode se antecipar e falar, olha, nesse caso aqui está tão bem feito, o relatório do profissional foi tão bem embasado, a justificativa da operadora é tão sem nexo, porque tem carência e ali está muito claro que não tem carência, ou não foi realizada uma junta adequada, ou a justificativa é muito ruim, ou simplesmente a operadora não analisou, que o juiz pode, ao invés de esperar o processo todo, ele pode antecipar e determinar a realização da cirurgia ainda no início do processo. O processo continua, né? Geralmente tem desembocado na perícia judicial. Hoje os peritos judiciais eles têm ganhado muita força e ganhado uma atuação aí privilegiada, mas na maioria das vezes, Fabrício, a perícia ela tem reconhecido que a conduta da operadora ela é abusiva, porque a operadora ela ultrapassou uma linha que ela já está se interferindo na liberdade do próprio profissional de indicar o tratamento. Então, digo, hoje a justiça tem sido os processos têm sido mais favoráveis aos pacientes por uma questão natural, não é por uma injustiça, ao contrário, quando você vai para um processo judicial, tem uma análise de vários atores. Concurso de juiz sobra vaga, então o juiz não é bobo. Quando se escuta, a judicialização prejudica a saúde, isso não é verdade. Passou pelo crivo de um juiz, o juiz foi rigoroso, analisou o seu pedido, analisou o direito do paciente, analisou a resposta da operadora e ainda assim tem condenado operadoras ao custeio da cirurgia. Então, eu sou sempre muito favorável, eu sou um defensor da justiça, porque eu acho que é a última guarida do indivíduo. Então, eu não tenho receio, sugiro que o paciente, se entender que é direito dele, provoque o judiciário sem nenhum receio.
Sim, até porque ele é um direito, né? Ele comprou aquele produto, ele tem a doença, às vezes ele comprou e esperou aquele tempo, 2 anos pagando, não é barato, né? Sim. E quando ele mais precisa, ele não vai ter. Não consigo entender isso, mas... É que é um mercado, né? Hoje a saúde, ela não é só, vou tratar da saúde desse beneficiário aqui. Não, ela é economia. Quanto mais o paciente gasta, mais é a conta da operadora. Então ela tenta economizar de todas as formas e muitas vezes de forma ilegítima, inadequada. E aí a justiça está aí para coibir esses abusos. Eu acho que nós pulamos uma etapa aí nessa nossa conversa aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Durante esse processo, existe uma junta médico-odontológica, e essa junta é relativamente nova, essa mudança na regra aí, né? Eu acho que eu posso te apresentar, quando essa junta, né, foi criada, eu achei que assim, poxa, é uma baita de um avanço, é uma junta, vai ajudar a resolver, e eu acho que essa junta acabou atrapalhando. Queria que você desse sua opinião sobre isso. Eu acho que é o momento de eu te apresentar. Eu queria, me empresta esse presente que eu trouxe pro Dr. Fabrício. Ele trouxe uma coisa aí, ó. Eu digo, Dr. Fabrício, uma garrafa de uísque, será? Não, aqui não tem garrafa de uísque, não. Isso aqui, Dr. Fabrício, é um filho meu que eu tô trazendo, que é o meu livro, que foi escrito, nossa, meu amigo, por mim, por várias mãos, que eu falo exatamente sobre esse assunto. Nossa, que lindo, cara. E que é fruto de muito trabalho, de muito tempo, estudando exatamente isso, as juntas médicas e juntas odontológicas, porque eu sentia que era um assunto, como você falou, que as pessoas têm uma visão que ele funciona de determinada forma, mas quando você vai adentrar na questão, você vê que é muito mais profundo e que não tem hoje uma literatura própria para poder explicar para todos os atores, para o juiz, inclusive, para o perito, para o desempatador, para o auditor. A proposta do livro não é demonizar essa auditoria, não é demonizar as juntas médicas e juntas odontológicas. Pelo contrário, eu proponho no livro que ela ocorra de maneira justa, aonde o profissional possa participar, aonde o auditor é ouvido, aonde o desempatador exerce a função dele. O senhor é perito no tribunal, você sabe que um dos pilares da auditoria e da perícia é a isenção. Um perito que não tem isenção, ele macula o processo como um todo, ele macula o Estado Democrático de Direito, porque as pessoas perdem a fé na justiça. Sim. A partir do momento que aquele que ela acredita que vai ser um justo e vai ouvir as duas partes, pende para um lado só. Então, esse livro é fruto desse estudo e eu proponho isso, que todos deem um olhar, tenham um olhar para a junta médica e junta odontológica justo, onde o profissional possa falar da maneira correta, ser ouvido, que hoje... Como é lá no seu consultório? Como é que acontece depois da auditoria? Você é chamado para a junta? Como é que acontece rotineiramente? Exatamente esse é o questionamento, né? A junta era para ser feita de uma forma para que ajudasse a dirimir esses problemas. Mas eles fazem simplesmente uma junta, que não é junta, né? É uma junta unilateral, onde pessoas fazem um laudo lá, às vezes eles me mandam e falam, você tem 2 dias para responder. Se eu respondo agora, com 2 minutos já vem a resposta. Feita por um profissional que não é do meu estado, que nunca viu o meu paciente, que nunca viu um exame, nada, não vê nada. Então, assim, a impressão que dá, não posso afirmar isso, é que é algo automático, né? E a gente já viu aí na mídia, alguém há pouco tempo falando aí que parece que tinha enfermeiros fazendo essa junta, que não era verdadeiro. Lógico, foram denúncias, isso não foi provado, mas a gente que está aí na frente de batalha, no dia a dia trabalhando, percebe que isso não é injusto. Se ela funcionasse do jeito que ela foi criada, no papel, estaria resolvido. Esse é o ponto. E qual é a questão? Eu não brigo para que as juntas não aconteçam. E essa é uma questão que eu já ouvi colegas do senhor não gostarem, porque alguns colegas, eles defendem que não tem que ter auditoria e nem tem que ter junta, entendem que a opinião do profissional ela é soberana. Eu discordo porque
Nada é indiscutível, tudo discordo. deve ser discutido, tudo deve ser apreciado para ver se está conforme a norma, conforme o direito. E o que eu proponho é que, isso que o senhor falou, que a junta aconteça de maneira legítima. Olha como é interessante. E a junta diz que é legítima a participação do profissional assistente, né? Perfeitamente. E aí eu tento participar, nunca me franquearam a minha participação, e a gente faz quesitos, perguntas, só para ele responder da junta e ninguém... E você sabe de uma coisa? Alguma vez já responderam perguntas assim? Já... Raras às vezes. É uma técnica que eu defendo, né? Eu defendo no livro, porque no ato pericial, o senhor sabe, a parte tem o direito de inquirir o perito e até mesmo impugnar se o perito apontar alguma coisa que é inadequada, deixar de observar uma prova que está nos autos. E isso não é diferente. Desempatador, olha só, o auditor deixou de apreciar o exame tomográfico do paciente. Aqui está falando claramente que ele tem um problema na TM e o auditor está falando que não tem nenhum sinal. O desempatador, alertado pelo profissional assistente, pode voltar os olhos e falar, de fato, faltou aqui. Já vi isso acontecer algumas vezes. Mas isso, doutor Fabrício, sabe quem é que está fomentando que não há essa resposta? O próprio profissional. Eu espero que o doutor não proceda dessa forma, mas o profissional ele deixa para lá. Ele fala, chegou aqui para ser nomeado um desempatador, e eu sugiro que o próprio profissional, e aqui eu até sugiro ao senhor, que não deixe esse ato de auditoria, de junta, solto, que você tente participar, que você apresente laudos, apresente respostas dentro do prazo para ali. Se houver uma negativa e for demonstrado que a negativa é injustificada, aquele laudo do desempatador pode ser anulado pela justiça. E olha como o oposto é verdade. Se a auditoria for feita da forma correta, como você está falando, a junta, como você está falando, a justiça não derruba. A justiça já tem considerado que a junta é um ato válido, que ela deve ser observada, mas hoje a gente tem visto que tem anulado, por quê? É sem fundamento, ocorre da forma que você falou. Então, tá aqui o presente. Aqui também tem uma lembrança que gostaria de te destacar, chama o Mecanismo. Além do curso do livro, né, que eu tô lançando no dia 27 de novembro, você é meu convidado no dia do lançamento do livro. Também, na mesma data, eu vou lançar o curso chamado O Mecanismo, né, que ele ensina para profissionais que queiram saber sobre a ocorrência de juntas médicas, como que acontece, a participação de cada profissional. Eu faço uma explanação total sobre a introdução em saúde suplementar. Se quiser participar, dia 27 vai ser o lançamento. E eu vou estar lá na primeira fileira, doutor Marco. Vai ser uma honra. Primeiro, porque eu fico muito feliz em ver você assim, se destacando no mercado aí nacional, sendo um nome de referência aí. Eu vejo meus amigos todos falando, caramba, conhece aquele advogado? Cara, conheço aquele advogado antes dele ser advogado. E fico muito feliz, cara. Um livro muito bacana, eu vou lê-lo com Tem sua participação no livro, tem a participação de todos que me conhecem, todos que passaram. Tem a participação de magistrados, porque tem decisões relevantes de todas as formas. Então, é um livro que eu espero que seja visto não só pelo cirurgião, pelo paciente que precisa, também por auditores, para que a gente consiga alcançar o benefício que é o paciente, é o doente que quer ser tratado. O doente só quer ser tratado, doutor. E eu acho que esse livro e esse curso vem para somar para nós cirurgiões, porque nós estamos passando por etapas. Eu falo que o cirurgião bucomaxilofacial tem que ser fotógrafo, marqueteiro, agora entrevistador. E está preparado juridicamente para amparar o paciente, porque é difícil você responder, né, junta, é difícil você responder relatório, coisas jurídicas. Às vezes até um processo que acontece, o paciente me coloca como assistente técnico, e se eu não tenho embasamento mínimo, eu não consigo ajudar ele, às vezes até atrapalho. É verdade. Né? Então vai ser de grande valia isso aqui, vai ser uma bíblia da bucomaxilo. Maravilha. Doutor Marco, vamos falar um pouquinho aqui de dicas. Eu queria que você deixasse umas dicas aí para os nossos telespectadores. Queria que você... poucas dicas aí de como prevenir falhas, como que o cirurgião pode prevenir algumas falhas para que não atrase o processo. Que às vezes algumas falhas técnicas nossas ali atrasam o processo. Volta tudo, falta alguma coisa. Sim, o relatório é onde se inicia tudo, né?
A gente sabe que o cirurgião, ele quer operar. E eu sou muito favorável a isso, doutor Fabrício. Eu acho que o cirurgião, a gente só exerce os talentos que foram emprestados pra gente, né? E o talento do profissional é cortar, é fixar, é ter atenção máxima ali no paciente. E isso significa que ele precisa ter um entorno bem treinado, uma secretária bem instruída para poder atender o paciente. E eu acho que a documentação passa por essa fase, sabe? Então, eu defendo muito que o profissional tenha esse back dele ali, o background dele, bem instruído para que as mãos que o assessoram sejam as mãos dele. Então, o relatório cirúrgico, a secretária pode passar o olho de novo, o profissional deve ter muita atenção, e os documentos acessórios, né, os documentos em anexo. Então, todos os exames atualizados, exames legíveis, e eventualmente alguma guia, né, de plano de saúde, que tem guias prontas, e dá a entrada com tudo completo. Eu acho que esse é o primeiro caminho para que não tenha um retrabalho e para que a autorização saia o quanto antes. Juntada de documentos completa. Maravilha, muito bom. Então, cirurgião, se organize, faça a juntada de toda a documentação, os laudos. Quanto mais documento, melhor, né, para o plano entender o seu caso e poder avaliar mesmo tudo que está ali, para a gente conseguir mais facilidades às autorizações. Eu também queria que o senhor falasse para a gente aqui, mostrasse assim, só para ficar mais humano aqui o nosso podcast, um caso desafiador, assim, que você conseguiu autorizar, e para mostrar que é possível, né? Também. Eu tenho casos que me emocionam muito. Por exemplo, criança que tem a fenda palatina. É sempre um caso que me emociona muito, porque a criança sofre bullying na escola. A criança tem dificuldade de alimentação grave. Ela sente dores. E o profissional bucomaxilo é aquele profissional que tem a capacidade de devolver a autoestima para aquele paciente. Então, todos os casos de lábio leporino, né, fenda palatina, eles me emocionam muito. Na cirurgia ortognática, doutor Fabrício, o senhor não sabe o prazer que é avisar para um paciente que a cirurgia dele foi autorizada. Você sabe. Você sabe como é que é. Mas eu digo por experiência própria. Eu já tive lutas com planos de saúde, lutas assim, muito demoradas, 1 ano, 2, 3, em que o paciente, no meio do caminho, ele está prestes a desistir. Doutor, eu não aguento mais. Tem outro caminho? Eu falo, olha, tá caminhando, tá tudo certo, aguarde mais um pouco. Até o momento que eu falo, olha, o juiz deferiu aqui, determinou o custeio da cirurgia, a operadora me procurou, quer fazer um acordo, quer encerrar. Quando eu aviso isso pro paciente, ele sente um alívio, né? e aí ele tá tão eufórico que ele vem e ele me presta homenagem, e é ali que mostra para que eu vim a esse mundo. Quando eu vejo que eu fiz a diferença na vida daquele pai, daquela mãe, daquele filho que precisa da cirurgia, que teve o seu direito obstaculizado pela operadora e a gente conseguiu, em conjunto com o profissional, foi uma união de forças para conseguir alcançar aquilo. E depois da cirurgia, né, onde a mãe liga pra gente, o pai fala, olha, operou, tô aqui em recuperação e foi muito bom, agradeço. Então, isso traz muito orgulho pra gente. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o paciente que está precisando autorizar a sua cirurgia, está nessa luta aí, meu amigo. Deixa uma mensagem para ele. Eu falo que primeiro ele tem que entender que ele é um sujeito de direitos. Ele paga mensalidade com muita dificuldade, todos os meses, religiosamente, e que ele precisa exercer aquele direito e que ele não desista, porque a desistência, a imposição de barreiras é uma estratégia, pode ser uma estratégia, né, das operadoras. Então, a mensagem que eu digo é, não desista, porque o sonho vai ser realizado, em algum momento você vai conseguir operar, e eu posso dizer de experiência própria, o resultado vai ser muito satisfatório e toda aquela jornada que você passou vai se tornar só uma história interessante para você contar para os seus no futuro. Muito bom. Bom, paciente, a informação é a base da autonomia. Então você tem direitos e você pode buscar os seus direitos.
Aqui está o Dr. Marco Aurélio, depois nós vamos compartilhar as redes sociais dele. Ele é bastante atuante. Eu fico muito honrado de poder ter essa oportunidade de estar aqui do lado de uma fera como essa aqui. Estar aqui nos prestigiando nesse podcast. Poderia ficar aqui mais umas 3 horas aqui conversando. Acho que vamos ter que marcar outras aí para falar de outras coisas. Eu não gosto de conversar, né? E de poder segurar esse livro aqui, que eu sei que é um filho dele, e o curso. Então, estou honradíssimo com a sua presença. E quero te parabenizar e te dar um presente aqui também, como um agradecimento. Sabe que eu mereço, hein? Você merece mais do que isso aqui. Isso aqui é coisa simples. Eu também trouxe. Me dá aqui que eu também tenho um presente. Deixa eu ver aqui. Mas esse daí não é pra você não, viu? Aquele ali que eu trouxe não é pra você, não. Deixa eu trocar aqui. Esse aqui não é pra você, não. Eu sei que seu menino é vascaíno. Eu tive semana passada lá na Fonte, lá em São Januário. E eu trouxe uma lembrança pro seu menino. Você sabe que quem afaga os meus, me afaga, né? Olha o capricho, gente. Ó. Aqui o capricho. Eu gosto demais disso aqui. E muito obrigado, viu? Amei. Caramba, ele vai ficar muito feliz. Ó. Você quer me fazer engordar, né? Manto. Essa camisa, ela é do time de futebol americano. Eu sei que o seu filho deve ter muitas camisas, né? Deve ter camisa de time. Com certeza ele não tem. É uma lembrança. E eu agradeço muito aqui e agradeço a participação, o convite de novo, viu? Fico muito feliz. Ficamos por aqui, nesse final aqui emocionante do Dr. Marco Aurélio. Fico muito feliz da sua participação. E mais uma vez agradecer. E até o próximo. Obrigado, abraço a todos.